Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos para um aulão de geografia. Então, eu sou a professora Alzimaira, de geografia de vocês, e vim hoje, juntamente com o livro, tá? Fazer, alguns tópicos de resumo para vocês se sentirem seguros para realizar esta avaliação do quarto bimestre. Gostaria de lembrar e atentar vocês que a nossa avaliação de geografia será no dia 24 de novembro, então estejam preparados. Quanto ao conteúdo que será cobrado nesta avaliação do quarto bimestre, vocês do sétimo ano, eu vou cobrar no quarto bimestre, nesta avaliação, somente o capítulo 8, sim, sobre a região Nordeste. Esse capítulo 8, a gente tem que estar muito bem ligado em todas as informações que o próprio nome do capítulo já diz, é a região Nordeste em números. Então, são dados que nós vamos estudar, que temos que muitas vezes memorizar para sabermos, tá? E eu tô aqui para ajudar vocês. Nossa prova dia 24 de novembro. Vamos para um aulão de resumo? Então, pessoal, a primeira coisa que nós estudamos sobre a região Nordeste é que ela é a região brasileira que tem o maior número de estados entre todos os outros. São 9 estados. Vocês lembram que a gente comentou sobre isso na aula? Então, e esses 9 estados colaboram com mais de 14% de todo o produto interno bruto gerado aqui dentro do nosso Brasil, segundo os dados, do IBGE de 2015. Então, pessoal, quais são os estados que compõem a região Nordeste? Vamos lá? Vocês podem abrir o livro de vocês na página 326 para nós irmos estudando juntos, tá bom? Quais são os 9 estados que compõem, então, a região Nordeste? Vamos lá? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Entre eles, eu pedi até que vocês circulassem no livro de vocês, que nós estudamos em sala. Qual desses 9 estados tem o maior número de habitantes? Lembra? Eu apresentei uma tabela com dados de população, de habitantes por estados, a área em quilômetros quadrados e também a respeito do produto interno bruto que cada estado produz. Então, pessoal, quando a gente fala de números habitantes, nós estamos falando de dados populacionais. Então, qual desses estados tem o maior número de habitantes? Lembra que eu falei? Muito bem. Parabéns para você que disse que é a Bahia. Sim, vai cair no simulado. Bahia é o estado da região Nordeste que tem o maior número de habitantes. Desculpa, não vai cair no simulado, vai cair na prova mesmo, de verdade. Então, pessoal, outro dado, importante dentro da tabela que foi enviada e estudada com vocês, foi que dentro desses 9 estados, qual dele tem menor extensão territorial? Área. Extensão territorial está ligado à área. Qual é o menor estado em extensão territorial? Também pedi vocês para circularem na tabela. Quero ver quem vai acertar. Se você falou Sergipe,
Você acertou. Então fique atento a essas dicas que eu estou passando para vocês, tá bom? E como nós estamos estudando sobre a região Nordeste, nós temos que falar também sobre as características natural, né? As características naturais da região do Nordeste. Então, geralmente, eles apresentam diversos tipos de climas, tá? Mas apresentam elevadas temperaturas, tá? Tem 2 mapas no livro de vocês que nós fizemos a análise, tanto da vegetação quanto do clima da região Nordeste. E, de fato, chegamos na finalidade de quê? Gente, olha só. A região Nordeste tem somente um tipo de vegetação? Não, inúmeras, né? Campos, cerrado, floresta tropical, floresta amazônica. Mas qual tipo de vegetação é a que mais predomina na região Nordeste? Parabéns para você que sabe que é a caatinga. Sim, a caatinga é o tipo de vegetação mais predominante da região Nordeste. Outro dado também importante que pode cair na prova. Então, a questão do clima que a gente começou a falar. Na região Nordeste é influenciado por diferentes tipos de clima, tá? Que também influencia nas suas paisagens naturais. Agora, se eu perguntar a vocês qual é o clima, tipo de clima, mas que predomina na região Nordeste, qual é? Semiárido. Parabéns, aposto que vocês já responderam aí em casa. Sim, na região do Nordeste também tem outros climas que atuam por lá, como o equatorial, tropical típico, tropical úmido, mas o mais predominante na região Nordeste é o clima semiárido, tá? E aí, aonde ocorre o clima semiárido, desenvolve o quê? A caatinga. Lembra que o clima influencia diretamente na formação das paisagens naturais e na vegetação? Então, não se esqueçam desses detalhes. Outro detalhe que eu gostaria de estar falando com vocês é que na região Nordeste, tá? Tem 2 principais rios. Sim, 2 principais rios. E se eu resolver perguntar na prova, quais são os 2 principais rios da região Nordeste? Lembra que a gente estudou? Então, é o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba. Então, cuidado se eu resolver fazer uma questão de múltipla escolha. Sempre vocês vão lá correndo, sem pensar, e pode marcar outra alternativa, né? Então, os 2 principais rios da região Nordeste é o São Francisco e o Parnaíba. Não se esqueçam, pessoal, tá? Outro detalhe, né, que nós não podemos esquecer quando trata-se da região Nordeste, é que a região Nordeste, né, ela pode ser subdividida em 4 regiões, tá? Sub-regiões. Então, a região Nordeste, ela pode ser subdividida em mais 4 sub-regiões. Você lembra quais são elas? Vamos lá comigo. A Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. No livro de vocês, página 328, tem detalhes sobre cada característica dessas 4 sub-regiões. E eu gostaria que vocês relessem, embora a gente já tenha explicado detalhes na aula ao vivo do MET, é importante que vocês também estudem para a prova, tá? Lembrando que a Zona da Mata é uma zona costeira, né? Onde concentra a maior parte da população. O Agreste conta com espécies de vegetação como Mata Atlântica e também a Caatinga. A região do Sertão é a sub-região mais extensa do Nordeste. E o Meio Norte
Lá no meio norte ocorre o que? A vegetação de matas cocais. Então, cada uma em particular tem as suas características. Então, também vai ser cobrado na prova, tá bom? Depois, também eu gostaria que nós estudamos sobre o esquema das chuvas orográficas, tá? E falamos muito sobre a seca que ocorre no Nordeste, tá? Vimos que o regime das chuvas no Nordeste é bastante irregular, né? Falamos sobre as chuvas orográficas, mas o que eu quero saber de vocês é se vocês sabem o conceito do que é o fenômeno do El Niño. Qual é o fenômeno que se dá em função do aumento da temperatura das águas do Pacífico? É o El Niño. Então, atenção para esta pergunta. O que é o fenômeno do El Niño? Como se dá esse fenômeno, né? Esse fenômeno se dá em função do aumento da temperatura das águas do Oceano Pacífico, tá bom, pessoal? Vamos estudar juntos. Também falamos sobre a transposição do Rio São Francisco, vimos pós, os contras, né? Vimos que é um projeto federal que visa, né, minimizar o problema da seca da região Nordeste, tá? E falamos também de todas as sugestões, de todas as opiniões formadas por vocês, tá? Sabemos que é um projeto bastante polêmico, né? E é um projeto bastante criticado, referente ao quê? Que maior parte da água, né? Muitos criticam que, acontecendo a transposição do Rio São Francisco, a maior parte da água seria desviada, pois ela abasteceria grandes fazendas agrícolas, tá? Enquanto a maior parte da população poderia o quê? Continuar sem acesso à água. Então, a resposta, pessoal, é de vocês. Ao seu ponto de vista, a transposição do Rio São Francisco prejudica ou beneficia? Vamos aprender a discutir sobre esse assunto, tá? Depois, pessoal, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 331, que, como eu falei das sub-regiões da região do Nordeste, né? Sabemos que é Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, né? Falamos sobre as características de cada uma delas e fizemos essa atividade aqui do livro, que fala sobre a característica de cada sub-região do Nordeste, tá? Então, releiam, foi uma atividade que nós fizemos em aula, todos marcaram a resposta certa. Então, como trata-se de dados estatísticos, é muito importante que vocês saibam as características dessa região para a prova, tá bom? E aí, também vou querer falar com vocês sobre a Zona da Mata e o Agreste, tá? Tem um mapa na página 333 sobre densidade demográfica, tá? Zona da Mata e no Agreste é o local que concentra a maior quantidade de habitantes. São as duas sub-regiões que concentram a maior quantidade de habitantes da região Nordeste, tá? Outro detalhe importante que eu gostaria de falar com vocês: quem colonizou a região Nordeste? Então, pessoal, os colonizadores europeus, foram os europeus que colonizaram a nossa região Nordeste, principalmente e inicialmente a Zona da Mata e Agreste, né? E formaram ali as primeiras vilas e povoamento. Então, se eu perguntar a respeito dos colonizadores, quem colonizou, não é? A região do Nordeste? Foram os italianos, portugueses? Foram quem? Os europeus. Foca nessa observação, tá bom, pessoal? E aí, nós falamos também sobre a cultura, né, da população do Nordeste, tá? Nós estudamos que a região Nordeste apresenta grande diversidade cultural.
representada pela música, pela dança, culinária, festas típicas, literatura, lembra a literatura de cordel, que a gente falou muito em aula, e também outras manifestações, tá bom? Então, gente, grande parte dessas tradições culturais nordestinas estão relacionadas também com o período histórico dessa colonização, do povoamento da região, tá? O povo que os europeus que colonizaram, tá? Tinham uma religião, tinham uma cultura, gostavam de um tipo de comida, né? Literatura, culinária, a dança, a música está ligada à colonização. Então, a diversidade cultural da região Nordeste, mais uma vez citando, está totalmente ligada ao período histórico de colonização e povoamento da região, tá bom? Se eu pedir que vocês citarem, por exemplo, 2 tipos de atividades culturais da região do Nordeste, que eu acabei de falar sobre isso, vocês podem citar a música, dança, culinária, festas típicas, literatura, vocês vão poder ficar à vontade. Da mesma forma, se eu montar uma questão de múltipla escolha e, por exemplo, perguntar, marque quais dessas diversidades culturais, manifestações não fazem parte da região Nordeste. Então, fique atento às dicas que eu dei a vocês, tá bom? E aí, eu também vou cobrar a vocês, porque nós estudamos, né, sobre economia, sobre as potencialidades da região Nordeste, tá? E vimos o quê? Que a Zona da Mata e o Agreste têm tradição na produção de quê? Cacau, mandioca, coco, algodão e cana-de-açúcar, que são produtos da agropecuária. Tá bom, pessoal? E também falando da industrialização da região Nordeste, nós vamos falar, né, que surgiram os polos industriais diversificados na região Nordeste entre 1970 e 1990, com destaques para qual tipo de indústria, hein? Será que vocês sabem? Então, as indústrias petroquímicas, de biocombustíveis, alimentícias, têxteis, de calçado, informática, automotiva e de autopeças. Então, se eu pedir para vocês citarem 2 principais tipos de indústrias da região Nordeste, vocês vão ter fartas opções para me colocar. Vocês podem citar petroquímica, indústria petroquímica, indústria de biocombustíveis, indústrias alimentícias, indústrias têxteis, indústrias de calçado, indústrias de informáticas, entre outras sugestões, tá bom? E aí, se eu perguntar a vocês também, por falar em indústrias, quais são os estados mais industrializados da região Nordeste? Não se esqueçam, e se vocês quiserem conferir, tem no livro de vocês, na página 338, os estados que são mais industrializados da região Nordeste são Ceará e Pernambuco, com destaque para a Bahia. Então, são os 2 estados mais industrializados dessa região Nordeste. Tá bom, pessoal? Então, vamos focar. Se eu perguntar mais uma vez, a região Nordeste é composta por quantos estados? Por 9 estados. Muito bem. E aí, o Rio São Francisco, né, gente? Recapitulando, é o principal rio da região, tá? O projeto de transposição das águas pode, né, possibilitar o abastecimento da população do semiárido, mas também tem gerado muitas polêmicas, tá? E tem essa atividade que nós fizemos de revisão no livro. O que eu estudei, né? É uma atividade de revisão de tópicos importantes de tudo que eu falei. Essa atividade está na página 341 e eu gostaria que vocês revissem ela também antes de fazer a prova. Mas tudo que está aqui eu já falei, já dei dicas, já expliquei
para vocês agora, tá bom? Então, recapitulando, a nossa prova vai ser agora, dia 24 de novembro. Assistam, reassistam esse vídeo também, 1, 2, 3 vezes se for preciso, porque dentro desse vídeo tem todas as dicas para nossa avaliação do quarto bimestre, tá? E se você quiser aprimorar mais ainda seu estudo, vou ratificar, somente cairá na prova o capítulo 8 sobre a região Nordeste, tá bom? Então, tenham atenção, uma boa sorte, façam com atenção, com calma, se dediquem, que eu quero dar nota 100 para todo mundo, hein? Quero ver quem vai conseguir tirar 100 em geografia, tá bom? Fiquem com Deus. Um abençoado dia para vocês.